A Ferrari hoje é uma das marcas mais consagradas e desejadas do mundo, seja pelos seus veículos de luxo super exclusivos ou pelos seus times invencíveis no automobilismo. A Ferrari é uma empresa que definitivamente se destaca do resto, sendo quase que um sinônimo de ostentação e vitória. Fundada em 1939 pelo italiano Enzo Ferrari, a marca já existia como uma divisão especial de times de corrida na Europa. Mas muito antes de produzir carros de luxo e de movimentar o cenário do automobilismo, Ferrari era apenas o sobrenome de um menino italiano que sonhava em ser piloto de corridas, e que teve que superar muitos desafios e reviravoltas para criar o império que conhecemos hoje. Eu sou o Revel, você está na UVP Capital, e hoje vamos falar sobre a história da Ferrari. A história da Ferrari começa em 1898 com o nascimento de Enzo Ferrari, o cara que iria transformar o sobrenome da sua família numa das marcas de maior prestígio do mundo. Nascido em Modena, na Itália, ele era filho de Alfredo e Adalgisa Ferrari, e era irmão mais novo de Alfredo Júnior, que todo mundo chamava de Dino. A família morava ao lado da oficina de Alfredo, e desde pequeno, Enzo se encantava ao ver o pai trabalhando nas peças de carro e de trem que chegavam até a oficina deles. Enzo se maravilhava não só com as peças e os motores em si, mas também com os carros da época. Desde o começo do século XX, começaram a ficar mais e mais populares as corridas de carro em circuitos pré-determinados em toda a Europa. Corridas que iam de uma cidade para outra, como Paris-Viena, ou as corridas de circuito fechado, como Ardennes, realizadas na Bélgica, iam ficando cada vez mais populares. Essas corridas mexiam com o coração dos entusiastas desse novo esporte. E com o passar do tempo, os carros que participavam dessas competições iam ficando cada vez mais velozes. Além disso, cada vez mais grana era injetada em publicidade por grandes companhias. Os times começaram a crescer e os pilotos desses carros começaram a ganhar cada vez mais destaque, se tornando símbolos de uma geração. No circuito de Bologna, em uma corrida específica que aconteceu em Imola, na Itália, em 1908, Felice Nazzaro foi o grande campeão da competição. Enzo tinha apenas 10 anos nessa época e estava na plateia quando viu aquela vitória espetacular de Felice. Dizem que foi esse evento que inspirou Enzo a entrar no automobilismo, mas a verdade é que Enzo era apenas uma das muitas crianças italianas que sonhavam em ser pilotos de corrida nessa época, e aquele parecia um sonho bem distante. Seus pais sabiam que o futuro mais provável para Enzo seria trabalhar como mecânico na oficina do seu pai. E esse provavelmente teria sido o destino de Enzo, mas uma verdadeira tragédia acabou acontecendo com toda a família Ferrari. Em 1914, a Europa foi arrastada para um grande conflito, que hoje chamamos de Primeira Guerra Mundial. A Itália acabou entrando na guerra, e todos os homens italianos foram convocados para lutar nas trincheiras. Enzo, que tinha apenas 16 anos na época, foi obrigado a lutar nesse conflito, assim como seu pai e seu irmão mais novo. O problema é que a guerra, além de ceifar incontáveis vidas italianas, precarizou muito todo o sistema de saúde. Em 1916, 2 anos depois do início do conflito, um surto de gripe assolou a Europa. Alfredo Ferrari e Dino Ferrari acabaram sucumbindo à doença, fazendo com que Enzo agora fosse o único homem da família. Ele também ficou doente e recebeu uma licença de dispensa do exército italiano em 1918, podendo finalmente voltar para casa e reencontrar sua mãe. Perder o seu pai e seu irmão mais novo foi um golpe muito duro para Enzo. Esse sofrimento moldaria o filho mais velho da família Ferrari, que acabaria percebendo que a vida era simplesmente muito curta para não se arriscar. Após um breve período trabalhando como mecânico para algumas grandes montadoras como a Fiat, ele finalmente conseguiu uma vaga como piloto de testes na Costruzioni Meccaniche Nazionali, ou CMZ, que era uma fabricante de automóveis de Milão. Esse emprego possibilitou a entrada de Enzo Ferrari no mundo das corridas. Correr como piloto de testes colocou Enzo em evidência, e em 1919 ele fez sua primeira estreia nas pistas de corrida. Ele terminou em 4º lugar na Parma Pódio daquele ano, e em 9º lugar da Targa Florio. A Targa Florio era uma das corridas mais prestigiadas da época, que acontecia em uma pista irregular numa área montanhosa da Sicília, na Itália. E o fato de um novato ter conseguido terminar em 9º lugar em um carro mediano abriu os olhos para os grandes times, que pularam em cima de Enzo para conseguir uma contratação para aquela estrela em ascensão. Enzo Ferrari fechou contrato para correr como piloto da Alfa Romeo, um dos mais prestigiados times do automobilismo italiano. Com os carros da Alfa Romeo, Enzo pôde finalmente mostrar todo o seu potencial, e venceu em primeiro lugar no Circuito Sávio em Ravenna no ano de 1923. Depois disso, em 1924, ele conseguiu 3 vitórias em outros 3 campeonatos, marcando o auge da sua carreira como piloto de automobilismo.
A morte, porém, de dois amigos seus, Ugo Sivotti em 1923 e Antônio Ascari em 1925, acabaram mexendo com Enzo. Aos poucos, ele foi percebendo quão perigosa era a profissão que ele tinha escolhido, e acabou abandonando as pistas como piloto em 1932, ano em que seu primeiro filho nasceu. Apesar de ter abandonado as pistas como piloto, Enzo ainda amava o automobilismo, e desde suas primeiras corridas, foi criando laços com o time da Alfa Romeo, e começou aos poucos a entrar pro lado mais político da coisa toda. Quando ele ainda era piloto, Enzo acabou criando uma divisão dentro da Alfa Romeo chamada Scuderia Ferrari, em 1929. E depois de se aposentar como piloto, Ferrari iria se concentrar em aprimorar os veículos do seu time e arrumar os melhores pilotos para sua divisão. Giuseppe Campari e Tazio Nuvolari foram dois pilotos que trouxeram inúmeras vitórias para a Scuderia Ferrari. Foi nessa época que pela primeira vez pudemos ver a logo do cavalo nos carros da Ferrari. A logo vinha da família Baracca, que era amiga dos Ferrari. Na Primeira Guerra Mundial, o filho dos Baracca, Francesco, era um piloto de aviões que usava o emblema do cavalo no seu avião de combate. Ele foi abatido em uma das batalhas, e para homenagear a família de Francesco, Enzo optou por usar esse símbolo em todos os carros que corriam pela Ferrari. Mais tarde, o cavalo se tornaria o símbolo máximo da marca, que sairia do guarda-chuva da Alfa Romeo para alçar voos ainda maiores. A parceria entre a Alfa Romeo e a divisão de Enzo Ferrari acabou se encerrando em 1933, devido a uma crise financeira generalizada, que forçou o time da Alfa Romeo a cortar várias de suas divisões, incluindo a Scuderia Ferrari. Depois disso, em 1937, a divisão foi reabsorvida para a Alfa Romeo, mas perdeu seu nome, passando a se chamar Alfa Corse, porém ainda mantendo Enzo Ferrari como seu diretor. Enzo agora já era um cara muito influente dentro da política do automobilismo e batia de igual para igual com lideranças da Alfa Romeo, como Ugo Gobato, que era diretor-chefe da Alfa na época. Os desentendimentos entre Ugo e Enzo fizeram com que a Ferrari saísse finalmente da Alfa Romeo em 1939, para só então a Ferrari passar a ser um time independente e que, além de correr, construiria também seus próprios carros. A primeira fábrica Ferrari foi fundada em 1939 na cidade de Modena, mas quando a fábrica ainda estava iniciando a produção dos seus primeiros carros, a Segunda Guerra Mundial estourou, e Enzo se viu obrigado a reestruturar toda a sua fábrica para ajudar a Itália nos esforços de guerra. A fábrica de Enzo foi completamente destruída em um bombardeio, e Enzo realocou toda a sua fábrica e seus funcionários para a cidade de Maranello. Quando a guerra terminou, aí sim Enzo pôde voltar a fabricar seus carros, e em 1947 ele cria oficialmente a companhia Ferrari, deixando de ser apenas um time para se tornar também oficialmente uma montadora. Só que no seu começo, a Ferrari focava quase que exclusivamente na construção de carros para suas corridas, e o objetivo principal da empresa não era dar lucro, mas sim vencer a Alfa Romeo nas pistas. Isso acabou acontecendo em 1949, no Lago de Garda, apenas um ano depois da Ferrari começar a competir profissionalmente. A Ferrari engataria uma série de vitórias nos anos seguintes, que a colocariam como uma das grandes players no ramo automobilístico, desbancando gigantes da época como a Alfa Romeo, a Bugatti e a Maserati. A primeira grande vitória da Ferrari aconteceu numa das mais famosas corridas da Europa na época, a corrida de 24 horas de Le Mans. Nessa corrida, pilotos se revezavam durante 24 horas para dar o maior número de voltas possível no circuito. A Ferrari ganhou em primeiro lugar com Luigi Tinelli e Peter Mitchell Thompson, que se revezaram em uma lindíssima e potente Ferrari 166. Depois disso, a Ferrari foi ganhando cada vez mais campeonatos, contando não só com os melhores e mais ousados pilotos, mas também com os melhores e mais potentes carros da sua geração. Mas o peso da coroa é bastante pesado, porque a Ferrari, que se consagrou como um dos times mais vitoriosos do automobilismo, nunca foi uma empresa rentável. A Ferrari sobrevivia basicamente dos patrocínios das suas corridas e das premiações, então basicamente ela dependia da vitória para existir. E num cenário super competitivo como é o automobilismo, onde times estão sempre estudando formas de passar uns aos outros, esse era um movimento extremamente perigoso para a Ferrari. E em 1953, a Ferrari tentou competir pela primeira vez na corrida das 500 milhas de Indianápolis, mas o carro acabou apresentando problemas técnicos depois da 40ª volta e acabou ficando em 19º lugar. As vitórias garantiam a existência da Ferrari, mas cada derrota deles era como olhar para o abismo, e Enzo, depois dessa derrota, decidiu mudar um pouco a sua estratégia.
Ele procurava trazer um pouco de estabilidade para o time e decidiu expandir o seu setor de vendas. Desde 1947, quando a Ferrari tinha sido oficializada como marca, ela tinha feito algumas poucas vendas à elite europeia, vendendo modelos Ferrari 125S. A partir dos anos 50, eles engatariam alguns sucessos de venda, como a linha 250, que contava com o Ferrari 250 Europa, o 250 Tour de France e o 250 Short Wheelbase. Diferente de outras montadoras de carro que ganhavam por volume, vendendo carros em grandes quantidades para a população geral, a Ferrari produzia alguns poucos carros de forma muito mais caseira, que vendiam como artigos de luxo à elite europeia. Então, por mais que a venda de seus carros desse um certo conforto financeiro para o Enzo, ele ainda dependia das vitórias nas pistas para manter sua marca relevante e desejada. Essa busca pela vitória a qualquer custo impactaria no sucesso da marca e quase traria a Ferrari à ruína nos anos 50, em um dos momentos mais sombrios da empresa. Saber calcular riscos e planejar o caminho para a vitória é um dos passos mais importantes para qualquer um que almeja a grandeza. E se você quiser saber não só como administrar o risco, mas também descobrir a melhor forma de investir o seu dinheiro, saiba que na UVP você tem acesso à melhor consultoria de investimentos do Brasil. Se você já tem um patrimônio investido de R$500 mil, clique no link da descrição e preencha o nosso formulário para ter acesso não só à melhor consultoria de investimentos do Brasil, mas também ao cartão AUVP, que além de ser lindo, te dá acesso a salas VIP e a cashback. A consultoria da AUVP com certeza vai dar um boost nos seus investimentos, e investindo melhor, você vai parar de tomar riscos de forma desnecessária, coisa que o Enzo Ferrari acabou fazendo bastante meio que sem querer, lá para a metade final dos anos 50. Abalado com a morte de seu filho de apenas 24 anos, Enzo se viu em um momento bem sombrio da sua vida, onde forçava seus engenheiros e pilotos a ganharem as corridas a qualquer custo, além de fomentar um sentimento de competição entre os pilotos aliados da Ferrari, o que muita gente achava que era algo bastante exagerado e desnecessário. E em paralelo a tudo isso, ele escondia da sua mulher seu caso extraconjugal com uma funcionária da empresa chamada Lina Lardi, com quem ele teve um filho chamado Piero. Piero, depois da morte da esposa de Enzo, acabou sendo legitimado como um Ferrari e assumiria um papel de liderança junto à Ferrari nos anos 70. Mas ainda nos anos 50, em meio ao luto da morte de seu primeiro filho e aos segredos que escondia da sua esposa, Enzo Ferrari contratou um exímio corredor espanhol chamado Alfonso Leighton, que era uma estrela em ascensão na pilotagem automobilística. A carreira de Alfonso junto à Ferrari foi repleta de vitórias, mas acabou de uma maneira bem abrupta. Na corrida de Mille Miglia de 57, Alfonso, que estava dirigindo uma Ferrari 335S, se envolveu em um dos piores acidentes da história do automobilismo. O pneu do seu carro estourou, e sua Ferrari foi projetada para fora da pista e atingiu uma multidão que observava os carros passando na estrada. Alfonso, seu copiloto e mais 9 espectadores morreram instantaneamente, dentre eles 5 crianças. O caso caiu como uma bomba para a Ferrari, que foi acusada num primeiro momento de ter causado esse acidente desastroso por uma falha mecânica. Mais tarde, a perícia iria comprovar que o acidente foi causado por detritos na pista, que furaram o pneu do carro que estava em alta velocidade, inocentando assim Enzo e sua companhia. A corrida de Mille Miglia, uma das mais antigas e tradicionais corridas da Europa, acabou sendo banida para sempre devido ao risco de acidentes como os que aconteceram em 57. Hoje, todas as corridas são feitas em locais que contam com barreiras e muros que protejam os espectadores. Todo esse momento sombrio da empresa foi retratado no excelente filme Ferrari, de 2023, com Adam Drive interpretando o Enzo. A Ferrari continuaria a competir em basicamente todas as corridas importantes, ganhando 6 vezes consecutivas Le Mans, além de deixar sua marca na Fórmula 1 com Ascari, que ganharia o primeiro título de campeão para a Ferrari em 1951 e iria repetir esse feito em 52 e 53, dando à Ferrari ao todo 3 títulos de Fórmula 1. A Ferrari continuou expandindo e fazendo novos lançamentos após a crise do Mille Miglia em 57. Os anos 60 marcaram lançamentos como o Ferrari 250 GTO, o Ferrari 275 GTB e o Ferrari 330 P4. Todos esses eram modelos de luxo, produzidos em pequenas quantidades e vendidos para grupos seletos de colecionadores. Essa forma de monetização da Ferrari ainda era bem precária, e a Ferrari continuava numa situação financeira bem complicada. Conversas sobre possíveis compras da marca Ferrari começaram a surgir em 63, quando a Ford, empresa de veículos americana, fez uma oferta de aquisição da marca Ferrari. Enzo quase fechou a venda de metade da sua empresa, mas acabou recuando quando percebeu que perderia a autonomia da divisão de corridas.
A Fiat, empresa europeia rival da Ford, acabou fazendo uma contraproposta, que além de oferecer muito mais dinheiro, garantia também a autonomia total de Enzo no controle da Ferrari como sócio majoritário, possuindo controle de 50% da Ferrari. A aquisição então de boa parcela da Ferrari pela Fiat acabou acontecendo em 69 e trouxe uma robustez bem forte para o caixa da Ferrari, que agora poderia focar novamente nas corridas e na produção de carros cada vez mais sofisticados e velozes. Agora capitalizada, a Ferrari poderia focar em obter ainda mais títulos e prestígio. Muitas foram as vitórias da Ferrari nas pistas, e provavelmente um dos maiores nomes da Ferrari na Fórmula 1 dos anos 70 foi o piloto austríaco Niki Lauda, que conquistou 2 títulos para a Ferrari. Já nas vendas, o modelo Ferrari Dino 246 GT continuava como carro-chefe de vendas no início dos anos 70. Já o modelo Ferrari 365 GT4 trouxe a marca para uma esfera mais mundana, impulsionando as vendas pelo fato dele ser um modelo mais popular, agradando a Fiat, mas não muito o Enzo, que queria trazer de volta o prestígio da marca. Os anos 80, então, trouxeram de volta esse ar de exclusividade dos modelos Ferrari, com lançamentos como a Ferrari 288 GTO e a Ferrari Testarossa. Em 1988, Enzo Ferrari, o criador da marca, falece aos 90 anos de idade. O último carro Ferrari aprovado por Enzo foi o Ferrari F40, produzido no finalzinho dos anos 80 e no começo dos anos 90. Com a morte de Enzo, a Fiat comprou 40% da participação da Ferrari e agora era majoritária no negócio. Muita gente achava que esse seria o fim da Ferrari e que a marca perderia todo o seu prestígio e exclusividade que foram cuidadosamente lapidadas por Enzo durante toda a sua vida. Mas a verdade é que a Ferrari nos anos 90 e no início dos anos 2000 provavelmente viveu alguns de seus melhores anos, tanto em lançamentos quanto em vitória nas pistas. A Ferrari F50 e a Ferrari Enzo se tornariam verdadeiros ícones da marca. Já nas pistas, a Ferrari entraria numa onda de vitórias inacreditável na Fórmula 1 com o lendário piloto alemão Michael Schumacher, que conquistou 5 campeonatos consecutivos para a Ferrari, entre 2000 e 2004. Em 2007, foi lançada a Ferrari 430 Scuderia, outro modelo icônico da marca, ainda numa pegada retrô. Em 2013, ela lança o modelo La Ferrari, modernizando a marca e deixando o carro de igual para igual com os carros da Lamborghini, marca italiana de carros de luxo concorrente da Ferrari, que tem uma história bem curiosa e que, se vocês quiserem, eu posso trazer aqui no canal. Em 2015, a Ferrari, pela primeira vez na história, faz o seu IPO, liberando 10% das ações da empresa para o mercado. Essa foi uma estratégia para a marca se capitalizar de novo, e que além disso deu a chance para que novos investidores entrassem, além de conseguir novamente uma autonomia que tinha se perdido um pouco desde a aquisição da Fiat. E por mais que a Fiat hoje ainda tenha uma grande participação acionária, tendo ainda um grande peso nas decisões da Ferrari, 10% das ações da empresa hoje estão nas mãos de Piero Ferrari, filho de Enzo, que hoje é o vice-presidente da Ferrari. Hoje, as ações da Ferrari são listadas na Bolsa de Nova York pelo ticker RACE, lembrando que essa não é uma recomendação de investimentos. Se vocês curtiram o vídeo, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e não esqueçam de preencher o formulário do link da descrição para ter acesso à UVP Capital, a melhor plataforma de investimentos do país. Eu vejo vocês numa próxima, um abraço e falou!